As coisas que a gente faz. Bom dia, gente. Gente, vamos dar continuidade. Da outra vez que eu compartilhei aqui, comecei a compartilhar sobre o perdão, né? E o propósito daquele estudo era para tentar definir o que é o perdão. E hoje a gente vai dar continuidade e eu vou tentar compartilhar com vocês o que significa perdoar, como praticar aquela definição que a gente desenvolveu da última vez. Então, antes de a gente continuar, eu quero orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela sua bondade, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo exemplo de Jesus, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo por nós, constantemente, diariamente. Nós pedimos que o Senhor, através do seu Espírito Santo, ilumine os nossos corações e nos ajude a entender a sua palavra e a praticar a sua palavra, para que nós possamos ser luz na vida de outras pessoas ao nosso redor. E para que nós possamos receber a sua luz, também a luz do Evangelho. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Eu quero pedir também, agradecer a ajuda do pessoal lá de trás com as ajudas técnicas dos slides. Gente, perdão. Vamos fazer uma revisão bem rápida, porque o último estudo foi há várias semanas atrás. Eu quero revisar bem rapidinho aquela definição e dar continuidade. Antes de revisar a definição, por que o perdão é um assunto tão importante? Duas razões. Eu vou dar uma razão bem rápida, teológica, horizontal e uma vertical. Horizontalmente, o perdão é um conceito central à mensagem do Evangelho. Cristo morreu na cruz. Por quê? Para quê? Para nos perdoar. Central ao propósito da igreja, aquilo que cremos, é o conceito do perdão. Verticalmente, em nossos relacionamentos uns com os outros, pode botar o slide? Dá para botar? O próximo. A gente tentou, eu estava tão animado, eu trouxe aquele cliquezinho que passa o slide, mas tem alguma urucubaca aqui que não deu certo. Eu sou bem técnico, né? Alguma urucubaca. Mas a gente vai... Não, volta aí para mim, por favor. Aí. Esse aí, qual o nome dele? José Antônio Nascimento. Sabe o que é especial sobre José Antônio Nascimento? Nunca fez nada para me magoar. Nunca. Nunca precisei perdoar o Zé Antônio por nada. Sabe por quê? Eu não tenho ideia de quem é José Antônio Nascimento. Achei esse pobre coitado no Facebook fazendo uma pesquisa. Bota o outro slide, por favor. Agora, esses dois anjinhos aqui, fofíssimos, lindos, com 5 e 6 anos de idade, eu já tive que perdoar tanto nesse mundo, em apenas 5 e 6 anos de experiência juntas. Qual o ponto que eu estou querendo fazer? Gente, quanto mais proximidade temos em nossos relacionamentos, mais importante a prática do perdão se torna naquele relacionamento. O José Antônio, é esse o nome dele? O José Antônio, ninguém aqui conhece o José Antônio não, né? Porque aí seria uma coincidência da pega. Não preciso perdoar o José Antônio, porque não conheço, ele não me conhece, ele não vai me machucar nunca. Mas, quanto mais a gente desenvolve proximidade, aqui eu com vocês, no contexto de ser parte dessa igreja local, com a minha família, com os meus filhos, a prática do perdão se torna mais inevitável, pelo menos a necessidade do perdão. Por quê? Porque a gente se machuca. Quanto mais próximo o relacionamento, mais fricção, mais atrito a gente cria, e isso resulta na necessidade de perdoar e de ser perdoado. Então vamos revisar aí, acho 2 slides aí para frente, o que é o perdão. Revisar a definição nossa que a gente desenvolveu. Pode passar, por favor? Isso. Obrigadão. O que é o perdão? Vou ler aí a definição que a gente destrinchou essa definição da outra vez. É um processo, quer dizer que acontece ao decorrer do tempo. Né? Decisão não é só uma decisão, perdão não é uma decisão que eu faço só uma vez e acabou. Às vezes é um processo ao decorrer do tempo. Ativo, que eu preciso me engajar de maneira ativa. Unilateral, perdão só depende de mim.
não depende da outra pessoa, não envolve a outra pessoa. Restauração, sim. A gente precisa separar perdão com a restauração do relacionamento. O processo de restauração, de reparar o relacionamento, requer trabalho dos dois lados. Perdão, não. Eu posso perdoar você de alguma coisa e você nem nunca vai saber que tem me magoado. E sobrenatural, porque a gente precisa do poder divino para poder fazer isso, através do qual eu solto, eu liberto o meu coração e a minha mente da minha dor e do meu direito, que eu percebo ter, né? Da minha vontade de machucar outra pessoa que me machucou. Eu abro a mão disso e eu me abro para buscar amor, liberdade, paz e por aí vai, repetidamente. E hoje, como eu disse, eu quero compartilhar com vocês como perdoar na prática. Passa para o outro, por favor. Joia. Se vocês não fizeram isso, se vocês puderem, como eu tinha pedido antes, dá para tirar todas as animações, porque senão vai ser um processo complicado eu ficar pedindo para vocês avançar. Joia. Obrigadão. Pessoal, aqui a gente trabalhando aqui ao vivo. Importante lembrar, a gente está falando desse conceito de perdão, mas é um conceito bem amplo, que está cumprindo ou abrangindo questões bem diferentes, né? Eu estou dirigindo para cá e uma pessoa dirigiu mal e colocou o carro na minha frente, tá, eu vou precisar perdoar essa pessoa. Mas esse processo de perdão não é o mesmo de eu perdoar a minha filha que me rejeitou ontem à noite. E esse processo de perdoar a minha filha maravilhosa não é o mesmo de perdoar uma pessoa, um membro da família, que me abusou sexualmente por vários anos. Todos esses exemplos requerem perdão. Mas você entende que é diferente, né, o processo. Então, a gente está falando aqui, se você colocar aí no outro slide, eu fiz essa ilustração com essas pedrinhas, né, o peso da dor que a gente carrega vai de uma coisa pequena a uma coisa maior, a uma coisa que parece que você está carregando uma tonelada por causa da dor que lhe foi posta sobre você. Então, a gente precisa ter isso em mente. Eu vou compartilhar aqui vários elementos que juntos descrevem como para perdoar na prática. Dependendo do tamanho da infração, alguns desses elementos talvez nem precisem ser parte do processo. E alguns desses elementos precisam ser parte desse processo mais fortemente, para poder para poder bater bem, para poder combinar, de vez em quando dá umas confusões aqui no meu cérebro, para poder combinar com o nível da dor causada pela infração. Faz sentido, gente? Então, a mensagem é simples, eu tenho vários pontos aqui, e a gente vai cobrir cada um desses pontos, que juntos, eu espero, descrevam de maneira bem prática como você pode perdoar biblicamente aquela pessoa que lhe machucou. Então, o primeiro ponto, a gente olha, pode passar, por favor? A gente começa esse processo de perdão olhando para Deus. Nossa definição, perdão é um processo unilateral e sobrenatural. Gente, se a gente excluir Deus do processo, não existe perdão. O conceito de perdão perde o seu sentido quando a gente tira Deus do contexto. Só existe perdão porque existe um Deus que em seu coração é um Deus que perdoa. Temos aqui alguns versículos, né? Vou ler isso para vocês. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Por quê? Perdoem, vamos ler junto? Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Gente, o padrão de perdão para a gente é Deus. Essa frasezinha aqui que Paulo escreveu em Colossenses é muito forte. Perdoem
como o Senhor lhes perdoou. Gente, como é que o Senhor nos perdoou? Com muito sofrimento, com muito sangue, com muita dor, com muita rejeição, com muito isolamento. E ele está dizendo, aquilo que Jesus fez, vá e faça igual. Não tem nada leve ou romântico sobre isso. Perdoe como Jesus perdoou, e Jesus perdoou ao ponto de se sacrificar. Então, quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo, o chamado é profundo. O chamado é um chamado que requer tudo de você. Tudo. E a gente olha para Deus também, né? Outra evidência disso, a gente ora aqui, né, toda semana, a oração, o Pai Nosso, né, que Jesus nos ensinou, aquele padrão de oração, e parte dessa oração inclui isso, né? Perdoa as dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Gente, se a gente não praticar, se a gente não se engajar com esse processo de perdão, isso vai ter um efeito negativo na nossa vida de oração, na nossa caminhada espiritual, ou vice-versa. Nossa caminhada espiritual, nossa vida de oração vai ter um impacto positivo no nosso processo de perdoar. Eu acredito que muitas vezes a gente bloqueia o processo de perdão, porque com muitas coisas na vida cristã, a gente tenta fazer isso baseado em quê? Nas nossas próprias energias. Desconectado do poder do Espírito Santo, da palavra de Deus em nossas vidas. Então, o primeiro passo, o primeiro requerimento para a gente se engajar de uma maneira efetiva nesse processo de perdão, é a gente olhar para Deus, para a gente se engajar através da fé com o fato de que Deus nos perdoa e Deus nos chama para sermos agentes de perdão também. O segundo elemento, além de olhar para Deus, a gente precisa, eu acredito que é bíblico, eu tenho aqui um versículo para mostrar isso, se engajar com os 3 níveis de perdão. Pode passar também isso, perfeito, brigadão. Olha esses 2 versículos aqui em Efésios, finzinho de Efésios 4 e comecinho de Efésios 5. Sejam bondosos e compassíveis uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Olha aí, de novo, voltando ao número 1. Sejam imitadores de Deus. Gente, Deus é um Deus que perdoa ao ponto da cruz. Para ser imitador de Deus, isso significa o quê? Que nós também devemos perdoar ao ponto da cruz. Quais são esses 3 níveis que eu estou falando? Olha aí, no meio desses versículos. Perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês. Temos 3 níveis de perdão aí. Primeiro, assim como Deus perdoou vocês. Essa questão de aceitar o perdão de Deus. É um requerimento para eu poder ser efetivo no processo de perdoar outras pessoas e receber o perdão das pessoas. É primeiro consertar esse vínculo perdido, né, com Deus por causa do pecado. Muitas vezes a gente usa a linguagem, pelo menos no mundo psicológico, da pessoa se perdoar. Algumas pessoas têm problema com essa linguagem. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa linguagem, porque não está na Bíblia, né? A Bíblia nunca fala a gente se perdoar. Acho que, às vezes, quando a gente fala se perdoar, realmente o que a gente está querendo dizer é a gente precisa realmente aceitar o perdão de Deus. Então, esse é o primeiro elemento. Os outros 2 é de se engajar no processo de perdoar outras pessoas, que é o que a gente está falando aqui hoje de manhã. E, igualmente importante, está aqui no versículo, perdoando-se mutualmente. Perdoando-se mutualmente requer o quê? Que eu perdoo você e você me perdoa e eu recebo, eu aceito o seu perdão. Que para muitos de nós é muito difícil também. Para mim, pessoalmente, é mais difícil, vou falar por mim, é mais difícil aceitar perdão do que perdoar. Porque o meu sentido de vergonha e de culpa são fortíssimos. E quando eu faço alguma coisa que realmente machuca alguém, é mais fácil para mim ficar apegado àquela culpa do que abrir a mão da culpa e aceitar o perdão que está sendo comunicado para mim.
esse é parte do meu trabalho, é focalizar nesse terceiro que é muito difícil para mim. Não sei qual é para você, talvez seja um dos outros três ou os três. Coragem vocês a refletirem. A gente precisa se engajar, gente, com os três níveis, porque senão esse banquinho aqui, ó, ele só é equilibrado se as três pernas estiverem lá. Se você quebrar uma, o que acontece com o banquinho? Desequilibra, não vai sustentar, não funciona. Esse processo de perdão, biblicamente, para ser equilibrado, a gente precisa estar engajado nos três níveis. Receber o perdão de Deus, engajar no processo de perdoar aquele que me machuca e engajar no processo de receber o perdão que a outra pessoa estende à minha direção quando eu machuco ele ou ela. Então, olhar para Deus requer fé. Número 2, engajar-se com os três níveis de perdão, né? Que requer obediência. A gente é comandado a fazer isso, não é uma sugestão. Deus não está dizendo, considere fazer isso. Não, não. É uma questão de obediência a Deus. Ponto número 3, a gente vai começar a complicar, viu, a listinha da gente. Eu comecei com os mais básicos, né? Fé, obediência, aí vamos complicar aqui um pouco o processo. A gente vai começar a colocar uma camada emocional aqui no processo de perdão. Lidar com a raiva que a gente sente. Uma das maiores barreiras que impede ou dificulta o processo de perdão é a raiva que a gente sente por ter sido machucado ou machucada por outra pessoa. Temos aqui um versículo, né? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Gente, esse versículo está dizendo, não tenham raiva. Leia ele direitinho. Esse versículo está dizendo, o filho ou a filha de Deus nunca deve ter raiva. Não está dizendo, está dizendo o quê? Quando vocês ficarem irados, está presumindo o quê? Que vai haver momentos em que a gente vai ficar com raiva. Olha como a palavra de Deus é realista, né? Está presumindo que a gente vai sentir raiva, porque a gente foi machucado por alguém. Mas, ao sentir raiva, o que é que o versículo está dizendo? Não pequem. Maneje a sua ira, a sua raiva, a sua frustração, de tal maneira que você não peque. Não é o mesmo que dizer não sintam raiva, porque isso é absolutamente ridículo. Até o perfeito Senhor Jesus teve raiva. E, obviamente, não pecou. A raiva é uma emoção problemática para a igreja. Por quê? Porque a gente, de alguma maneira, a gente confunde as coisas e a gente acha que para ser santo, eu preciso estar num estado de nirvana, onde eu nunca sinto emoção nenhuma. Gente, isso é budismo, não é cristianismo. Vamos deixar isso bem claro. Vamos abraçar as emoções que são parte da nossa humanidade. E vamos lidar com elas biblicamente. Biblicamente. Então, para você perdoar, você precisa lidar com a sua raiva. É normal a gente sentir raiva, né? Quando alguém faz algo contra nós. O mais importante não é você sentir raiva ou não. Você pode sentir raiva, mas é o que você vai fazer com a sua raiva. Você vai reprimir a sua raiva, que é o que muitas vezes a gente faz, né? A gente faz isso, empurra para baixo a emoção. Quando eu empurro para baixo, o que acontece com essa emoção? Gente, sai pelos lados. Vai sair de uma maneira ou outra. Sem falar na maneira como eu empurro para baixo, né? Eu empurro com religiosidade, eu empurro com falsidade, e um sorriso aqui, mas dentro está tudo envenenado. Eu empurro com comida, eu empurro com sexo, eu empurro com distração do trabalho, eu empurro com bebida. Gente, em vez de empurrar, vamos pegar essa emoção, vamos colocar aqui na frente, vamos tratar com ela. Porque é passando por esse processo que a gente chega do outro lado de poder perdoar. Aceitar a emoção é um passo maravilhoso. E, ao aceitar, aprofundar
o que é que está por trás dessa raiva. Muitas vezes a gente nem abre a cortina da raiva para ver o que está do outro lado, porque a gente não quer nem lidar com a raiva. Não, vamos aceitar e vamos ver o que está atrás. Eu vou explicar um pouco daqui a pouco o que significa aprofundar. Passa para outro slide, por favor. Temos aqui a figurazinha do iceberg, né? Gente, no processo de perdão, de ser machucado por alguém, a raiva, a ira, o rancor, o ressentimento, a amargura, palavras semelhantes, né, para descrever mais ou menos o mesmo processo, mudando a intensidade, são o equivalente ao topo do iceberg. É real, é o que é visível, mas não é a totalidade do que está acontecendo no meu coração. A maioria do que está acontecendo, como no iceberg, está onde? Escondido embaixo d'água. Tem esse versículo aí que eu coloquei, né, de Jeremias, que é um versículo profundo, se você parar e pensar nele, que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Muitas vezes, tem coisa acontecendo no seu coração que você nem está ciente, que é uma coisa meio louca, se você parar para pensar, que o seu próprio coração pode lhe enganar. Olha que loucura. O meu coração é parte de mim. É uma parte do meu ser. Como é que eu posso enganar a mim mesmo sem saber que eu estou me enganando? Sabemos que é por causa do pecado. Que o pecado fratura tudo, né? Fratura relacionamentos entre pessoas, fratura meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com o meu ambiente, ao meu redor, e fratura o meu relacionamento comigo mesmo. Então, para eu passar por esse processo de perdão, eu preciso de ajuda de outros no corpo de Cristo, para poder fazer essa análise, essa exploração, de enfrentar e encarar o que é que está acontecendo dentro de mim, por causa da dor causada em mim por outra pessoa. Primeiro sinal de que tem algo acontecendo é o quê? É a ira, é a raiva, que é um sinal maravilhoso. Se eu estou aqui no fogão e está quente, eu coloco a mão e sinto dor, a dor é boa, né? Porque se eu não sentisse dor, o que ia acontecer? Ia queimar tudo. Mas quando eu sinto dor, está aí o alerta. Algo está errado. Mesma coisa com a raiva. Raiva é um alerta de que tem mais coisa acontecendo no coração que precisa ter tratado. Não ignorem o alerta. Não ignorem, não ignorem. Precisamos de ajuda para poder dar uma olhada no que está sendo alertado, sem pecar no processo, com a vontade, com o propósito de avançar no processo de perdão. Número 4, estamos quase na metade já dos nossos pontos. Eu disse aprofundar no processo, né, da ira. A gente sente a dor, a gente sente a raiva, e o próximo passo é o quê? Para eu poder perdoar bem, eu preciso me permitir sentir a dor que foi causada em mim pelo ofensor. E isso requer coragem. Porque sentir dor não é fácil, de maneira alguma. A raiva é uma emoção que tenta puxar a dor para fora. E a raiva, ao fazer isso, está indicando que tem dor escondida embaixo do iceberg, embaixo da água, atrás da cortina, qualquer que seja a metáfora que você quer usar. Eu coloquei essa frase aí, eu quero que vocês realmente reflitam sobre ela. A profundidade do meu perdão reflete a minha capacidade de encarar a minha dor e lidar com a mesma. Se você me machuca e eu não encaro a profundidade daquela dor e perdoo você, não estou dizendo que aquele perdão não vale. Vale, mas é um perdão superficial. Porque eu nem entendo direito o que é que eu estou perdoando você de ter feito contra mim. Mas quando eu entendo bem a quantidade, a profundidade da dor que eu sinto por sua causa e perdoo, esse perdão é muito mais profundo. Por quê? Porque eu entendo a profundidade do que eu sinto devido às suas ações ou às suas omissões.
Faz sentido, gente, essa correlação. Quanto mais eu uso religiosidade para dizer, não, eu vou perdoar, não vou, você fez a contra mim, estou até me distanciando aqui, ó, automaticamente, quero nem ver. Esse perdão vai tender a ser superficial. Quanto mais eu entendo o meu sofrimento que foi causado por você e perdoo, aquele perdão vai ser mais arraigado, mais aprofundado, de uma certa maneira mais verdadeiro. Sem sentir, eu não posso ser confortado. E também, muitas vezes, no nosso ambiente evangélico, a gente não sabe o que fazer com emoções, a gente acha que para ser santo, a gente precisa se transformar no Spock, né? Lembra do Spock? Que não tem emoções, né? A gente pensa que deve ser igual a isso. Jesus era assim, não é, gente. Para eu crescer espiritualmente, eu preciso desenvolver o meu relacionamento com as minhas emoções, em vez de tentar ignorá-las. Para o ofensor, olha o que eu estou dizendo aqui, para a pessoa que foi ofendida, você precisa aprofundar e entender e encarar a sua dor. Para o ofensor, isso requer o quê? Que o ofensor tenha a coragem de encarar a profundidade da dor que ele ou que ela causou. Em vez de tentar colocar um band-aid no processo, vamos perdoar, como se isso fosse realmente um band-aid que a gente coloca em cima de um coração que está sangrando. Perdão não é isso. Gente, o perdão requer tanto que a gente enfrente a dor causada que levou Jesus aonde? À cruz. Se perdão fosse algo que pudesse ser feito de maneira limpa, sem envolver dor, sem envolver sacrifício, Jesus morreu sem necessidade. Mesma coisa para a gente, sejam imitadores de Deus. Aí temos aqui no próximo slide, né? Temos aqui de maneira superficial tudo isso. E o que é que está atrás, né, dessa dor, o que é que está por dentro? Perfeito, pode botar tudo aí. Eu botei alguns exemplos aqui do que é que a gente pode estar tentando evitar ver por causa da raiva. A dor da perda que foi causada pela outra pessoa, o sentido de ser traído, às vezes, a vergonha de ter sido magoado. Eu me envergonho porque eu confiei em você, eu sou um besta, eu devia ter notado melhor. Insegurança. Também, você me machuca, será que outras pessoas vão me machucar da mesma maneira? Será que eu posso confiar no meu discernimento? Cria insegurança em vários níveis, né? Às vezes. Abandono, você me machuca, eu posso me sentir abandonado por causa do que você fez contra mim. Rejeição, solidão, medo, confusão. Gente, de novo, lembra as pedrinhas? Tem casos que requerem perdão, que isso aqui não é tão complexo. Mas quanto maior o tamanho da ofensa, quanto mais vezes ela se repete, quanto mais próximo o relacionamento, mais esse iceberg vai estar repleto de conteúdo. E quanto maior o conteúdo do iceberg, mais requer de você ter a coragem de encarar, de nomear, de entender o que está acontecendo no seu coração. Para que propósito? Para você sofrer mais? Não. Para você realmente perdoar todo aquele conteúdo. Quanto mais superficial o seu entendimento, mais superficial vai ser o nível do seu perdão. Quanto mais aprofundado e iluminado for o seu entendimento, mais aprofundado e iluminado vai ser o perdão que você vai poder dar. E eu reconheço que isso requer práticas, habilidades de gerenciamento emocional que a maioria de nós não tem. E a gente precisa desenvolver essas habilidades, que isso não é psicológico não, é bíblico. É bíblico. Próximo. Tem aqui esse exemplozinho, né, o iceberg lá com aquela dor toda, as duas mãos. Esse versículo maravilhoso. Vamos ler esse versículo junto? Respondeu Jesus:
Ame o Senhor, o seu Deus, todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Gente, qual comando aqui? Amar a Deus com todo o meu ser. Isso inclui o quê? Isso inclui amar a Deus com o meu iceberg de dor também. Que eu posso entregar esse iceberg de dor com a ira, com a confusão, com a vergonha, com a solidão, com o abandono. E eu posso colocar nas mãos de Deus, olha, eu estou sentindo tudo isso, e eu estou entregando nas suas mãos, como um ato de amor e de louvor, porque eu estou acreditando que o Senhor é grande, poderoso, amoroso o suficiente para receber isso e transformar. Porque eu sozinho não posso. A dor que a gente sente é um objeto de louvor para Deus. Mas o que a gente faz muitas vezes é o quê? Fingir que não está com dor, colocar do lado, botar o sorriso bonito, né? E vir para a igreja e brincar de religiosidade. Gente, vamos parar de fazer isso. Por tudo que é mais sagrado, literalmente, vamos parar de fazer isso. Em vez de fingir que não está lá, vamos abraçar e entregar como sacrifício, como oferta de louvor. E ao fazer isso, a gente está voltando para o número 1. Olhar para Deus. Que isso vai ajudar a gente a realmente transformar vidas e ser transformados, porque a gente está se engajando de uma maneira verdadeira com o processo de perdão. E é o perdão que transforma as nossas vidas. Se a gente não sabe como fazer isso, vamos transformar isso aqui numa boate. Tem boate ainda, não sei se tem, são anos 80, né? Qual é o equivalente agora? Eu nem sei. Vamos transformar isso em algum outro lugar e vamos viver a vida diferente, porque isso aqui perde o sentido. Literalmente perde o sentido. Vamos lá. Às vezes, no próximo slide, às vezes o tamanho da pedra é tão grande que requer que a gente implemente limites. Esse é um dos pontos que não vai estar presente em todo caso de ofensa. Se eu chego aqui e você fala alguma coisa rude para mim, nunca aconteceu antes, talvez você esteja tendo um dia ruim, me machucou, mas eu não, vou perdoar, essa pessoa nunca fez isso, tranquilo, passei. Se eu voltar aqui domingo que vem, e você fala a mesma coisa rude para mim, faz 2 vezes, talvez chegue uma coisa acontecendo com essa pessoa. Se daqui a 1 ano eu tenho evidência que todo domingo você está sendo rude comigo, agora temos um padrão em que você se comporta de tal maneira que sempre me machuca. E a alguma altura eu vou precisar colocar algum limite, eu coloquei aí, não para me vingar, a atitude do coração faz diferença aqui. O limite não é para machucar você de volta, porque isso não é perdão. A intenção do limite é de proteção. Estou protegendo quem? Protegendo você, para que você não tenha oportunidade de pecar contra mim mais uma vez. E eu estou me protegendo para que eu não seja machucado por você. Aí que limite é esse? Aí a gente precisa ter uma sessão de aconselhamento para poder identificar. Né? Com um exemplo aqui, pode ser da próxima vez que você venha falar comigo na igreja, eu vou sair pela esquerda aqui, não vou evitar, não vou nem falar com você. Ou eu vou dizer, olha, toda vez que a gente conversa, você é rude comigo, vamos tratar disso, porque até que a gente converse, trate sobre isso, eu vou tentar manter a distância de você para me proteger e proteger você. Pode ser que o limite seja alguma coisa dessa maneira. Mas faz sentido esse conceito de limite? Quanto mais repetido o padrão de ofensa, mais necessário vai ser colocar limites em práticas para me proteger e para proteger a outra pessoa. Número 6. Entregue a justiça a Deus. Gente, quando tem uma violação no relacionamento, sendo criado à imagem de Deus, a gente quer o quê? Justiça. Né? Mas nossa justiça, nosso senso de justiça é contaminado pelo pecado. Né? Tanto que eu adoro o conceito de justiça quando o conceito de justiça é focado no que as pessoas fazem contra mim. Mas eu odeio o sentido de justiça quando é focado
no que eu fiz de errado contra outras pessoas. Quando sou eu o culpado, eu quero o quê? Perdão. Não quero justiça, eu quero graça. Mas quando eu estou do outro lado da mesa, eu quero o quê? Justiça. E a gente tem que voltar para a verdade do Evangelho, se conectar com o fato de que eu sou perdoado e que por causa disso eu posso perdoar. E a justiça, Joaquim, entrega a Deus, sabendo que Ele é justo e cheio de graça ao mesmo tempo. E como Ele maneja aí a tensão entre esses dois, está presente na cruz. A solução está na cruz. Número 7, esse também vai ser um importante. Quanto maior a profundidade da dor, maior o tamanho da pedra, isso aqui vai se tornar mais importante. Que você procure entender o contexto do seu agressor. Isso requer empatia da nossa parte. Que eu procuro entender por que essa pessoa fez o que ela fez, não para poder desculpar essa pessoa e fingir que nada aconteceu, mas para poder criar empatia e contexto para o que aconteceu. Tem essa frase em inglês que eu tentei traduzir aí, mas a tradução se perde. A frase em inglês é hurting people, hurt people. Hurting people. Pessoas que estão doendo. Hurt people. Fazem o quê? Infligem dor em outras pessoas. Pessoas que são machucadas fazem o quê, gente? Machucam o outro. É o que a gente faz. E se o bispo faz alguma coisa contra mim, para me machucar, vai ser muito mais fácil eu estender perdão a ele se eu tiver uma ciência, um entendimento da dor que ele carrega dentro dele. Ele fez alguma coisa contra mim, mas eu sei que ele está passando por essa dificuldade, eu sei que ele teve esse caso aqui na infância, eu sei que ontem aconteceu isso com ele. Não desculpa, mas me ajuda a ter mais compaixão, que é o próximo ponto. De entender a dor que a outra pessoa está carregando, para eu poder entender por que essa dor foi passada para mim. E o nosso 8º ponto, estamos quase terminando, gente. No próximo slide, por favor. Vocês podem passar para o outro, por favor. Orar pelo seu ofensor e inimigo. Está aí um dos versículos mais difíceis da palavra de Deus para mim. Difícil. Eu coloquei aí, né, ao ponto de ser impossível. Temos aqui o versículo em Mateus. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. É igual àquele, sejam imitadores de Deus, perdoem como Jesus perdoou. Esse aqui é outro, é um convite profundo e difícil. Orem pela pessoa que lhe machucou. Sabe o que eu faço com esse versículo? Eu oro. Senhor amado, destrua essa pessoa. Não, literalmente, é isso que eu faço. Depois eu me arrependo. Estou sendo verdadeiro com vocês aqui. Eu tento praticar, mas distorço a aplicação. Não é esse tipo de oração. Não é oração imprecatória aqui que ele está comandando. Porque Deus faz o quê? O sol raiar naquele que é bom, naquele que é ruim. Deus dá chuva para aquele que é bom, para aquele que é ruim. Qual é a aplicação aqui quando for orar? Orar para o bem daquela pessoa. Orar para a proteção daquela pessoa. Orar pela salvação daquela pessoa. Orar amorosamente por aquela pessoa. Gente, é humanamente impossível. Aí a gente volta ao meu primeiro ponto. Olhe para Deus. Porque se o foco não estiver lá, essa mensagem todinha não faz sentido. Nenhum. E o 9, eu não disse que ia ficar complicada essa mensagem, para dizer que a gente ia ficando mais difícil com cada ponto. Aí vamos fazer mais difícil ainda. O próximo slide. Entregue sua dor nas mãos de Deus tantas vezes
quanto seja necessário. E isso requer sacrifício. Eu, na minha visão romântica de relacionamentos e do cristianismo, quero que o perdão seja uma coisa que eu faço hoje e está feito. Bispo, perdão, Senhor, por ter cuspido na minha cara ontem à noite. Perdoado. Aí eu quero que isso nunca mais volte ao meu coração. Que as emoções nunca mais voltem ao meu coração. Que as memórias vão embora. Que eu literalmente esqueça. Mas não é assim, gente. Aí eu perdoei, tá, perdoei. Aí amanhã eu chego aqui, eu olho para a cara dele, aquele sorriso dele, cara, cuspiu em mim anteontem. Aí o que acontece com a dor? Enche o coração de novo. Aí, será que eu não perdoei? Não, perdoei. Mas e agora? Vou perdoar de novo. Por quê? Ele não fez de novo. Não, não fez, mas as emoções voltaram. E as emoções vão voltar, e vão voltar, e vão voltar. E cada vez que voltar, o que é que eu preciso fazer? Perdoar, perdoar, perdoar. Até que, eventualmente, essas emoções deixam de ter tanta força e elas deixam de voltar com tanta frequência. Até que, eventualmente, os meus pensamentos vão ser outros. Eu não vou estar mais lembrando só da cuspida. Eu vou lembrar de quando ele levantou o Augusto no Rei Leão. Aí já, o bispo. E a gente começa a transformar as nossas memórias. Vocês gostaram do Augusto, né? Isso requer sacrifício, gente. Muito sacrifício, porque é um processo repetido. Quando Jesus disse aqui, né? Vamos ler o versículo. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. O ponto de Jesus é, tantas vezes quanto seja necessário. Isso, eu acredito, ele não está dizendo só a pessoa, você perdoa infinitamente para cada infração. Sim, mas também perdoa infinitamente para a mesma infração toda vez que você se lembrar da mesma. E meu último ponto, próximo slide, por favor. Dependendo do tamanho da ofensa, dependendo da importância do relacionamento, isso aqui talvez seja uma parte importante também do perdão, que é de comunicar perdão diretamente e abertamente para outra pessoa. Deixa eu explicar. Se eu estou dirigindo aqui e alguém fez uma coisa contra mim, eu não vou parar o carro, sair do carro e dizer, perdoo você, viu, seu motorista terrível. Faz sentido. Vou precisar perdoar, mas é dentro do meu coração. Se eu chego aqui e um de vocês faz alguma coisa pequena, mas que me aborreceu, não vou precisar, vamos sentar, você fez isso, eu vou perdoar, você vai estar, que coisa mais estranha. Não, vou perdoar no meu coração. Mas se o bispo cuspiu na minha cara, quis dizer, não sei de onde ele nunca cuspiu na minha cara, já preciso deixar isso claro para vocês não ficarem preocupados. Não sei de onde veio esse exemplo. Se ele fez uma coisa contra mim, que me machucou muito, que é uma coisa muito fora do contexto, bispo, eu perdoo o Senhor. Aí eu vou comunicar diretamente, porque temos um relacionamento, eu preciso comunicar para poder dar a ele a oportunidade de restaurar a segurança, restaurar a confiança que ele tem, que eu tenho nele. Faz sentido? A gente precisa de discernimento. Bota no último slide para mim, por favor. Eu tenho aqui um resumo. Esses são os 10 pontos que a gente cobriu. Fé, obediência, humildade, coragem, sabedoria, esperança, empatia, compaixão, sacrifício, amor. Perdão vai requerer alguns desses, alguns são essenciais. Às vezes, dependendo do tamanho da dor, vai requerer todos esses elementos. Gente, coincidentemente, quando eu falo fé, obediência, humildade, coragem, sabedoria, esperança, empatia, compaixão, misericórdia, sacrifício, amor, quem eu estou descrevendo? Jesus. Gente, perdão é o caráter de Cristo. Quando a gente perdoa, a gente está incorporando o quê? O caráter de Deus. Está aí o versículo, sejam imitadores de Deus. A gente não está imitando só a ação, não, gente, de perdoar.
A gente está imitando o quê? A natureza, o caráter, os atributos. Os atributos. Última observação. Às vezes, quando a gente está testemunhando a dor de uma outra pessoa, e a gente nota que essa pessoa está tendo dificuldade em perdoar, a gente fica meio chateado, perde a paciência e diz: não, fulano, você tem que perdoar. Você não está perdoando, você está pecando. Rebeldia. E a gente meio que espeta uma pessoa que já está em dor. Gente, vamos ter um pouco mais de misericórdia. Porque às vezes a dor é tão profunda que a outra pessoa não sabe como chegar lá. Não é necessariamente só rebeldia, não. Às vezes a gente não faz o que é certo porque a gente não sabe como fazer, o que a gente não consegue. E isso também é parte do Evangelho. O pecado afeta a gente não só na vontade, mas também na capacidade. E se tem uma pessoa que está tendo dificuldade em perdoar, tem algum bloqueio em um ou mais desses elementos daí. E o que essa pessoa precisa é de ajuda para desbloquear, para tratar de onde está a dificuldade, para poder, então, engajar de uma maneira saudável com o processo de perdão. Então, vamos ter cuidado em simplesmente não ferir outras pessoas que já estão lidando com tanta ferida e estão tendo dificuldade em perdoar mais aprofundadamente. Essas pessoas precisam da nossa ajuda, mais do que do nosso julgamento. Se eu estivesse aqui dando uma palestra, eu ia pedir por perguntas. Mas como nós estamos fazendo isso, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos. E eu vou pedir para vocês passarem alguns segundos na presença de Deus. E eu vou pedir para vocês convidarem o Espírito Santo para levar o seu coração, o seu espírito na direção que Ele quer levar no contexto da nossa mensagem hoje de manhã. Se tem alguém que você precisa perdoar e você tem dificuldade, se tem um perdão de alguém de quem você precisa e você não está lidando com isso, se tem dor no seu coração que você tem evitado em vez de tratar, reflita.